Lin Yu pega o vinho e enche os copos um por um com Soul Cleansing Wine. Depois, com uma expressão solene e um tom deliberado, ele ergue o copo e faz um brinde sério. O protagonista e o cozinheiro continuam comendo e bebendo juntos à mesa. Conforme a refeição avança, o Monetary System continua concedendo ao jovem pontos extras de poder espiritual sem parar. Lin Yu sente uma energia quente percorrendo seu corpo enquanto seu chi continua ficando cada vez mais cheio. O prato mágico é benéfico demais, e ele percebe que simplesmente não consegue parar de comer. Depois de um bom tempo, o jovem finalmente consegue acabar com todos os pratos da mesa. Quando termina, o Monetary System informa que seu poder espiritual alcançou com sucesso a marca de 200 pontos. Lin Yu olha de relance para o cozinheiro dormindo ao lado dele e reflete em silêncio. No começo, Du parecia ser a maior ameaça de toda a missão, mas no fim, o Soul Cleansing Wine trouxe enormes benefícios e ainda transformou aquele fantasma perigoso em um aliado. Então a voz da dona do Hotel da Vida após a morte ecoa pelo local. Num tom calmo, mas claramente autoritário, ela anuncia que o horário da refeição chegou oficialmente ao fim. A essa altura, Du já está completamente bêbado e se levanta da mesa com relutância evidente. Ele realmente fica chateado porque o banquete de hoje acabou, mas ainda agradece ao protagonista pelo excelente vinho, acena em despedida e diz que vai esperar ansiosamente pelo próximo dia. O contador muda de tom na mesma hora e ordena aos jovens trabalhadores que limpem a mesa imediatamente. Ao ver essa mudança, o protagonista percebe ainda mais o status privilegiado que agora possui ali. Pouco depois, a voz da dona do Hotel da Vida após a morte é ouvida mais uma vez. Desta vez, ela chama especificamente o protagonista e pede que ele suba até o terceiro andar para encontrá-la pessoalmente. Lin Yu fica cauteloso na mesma hora ao ouvir que a dona da estalagem está chamando por ele pessoalmente. Um convite direto vindo de alguém como ela não é o tipo de coisa que se possa tratar com leveza. Para continuar vivo nesse jogo, o protagonista já tinha gastado uma quantia simplesmente absurda de dinheiro. Um nível desses de gastos foi suficiente para chamar a atenção da dona do hotel, tornando impossível que ele passasse despercebido. O jovem entra na sala onde a dona do Hotel da Vida após a morte está esperando. A atmosfera ali dentro é silenciosa, pesada e tensa, a ponto de fazer cada movimento parecer cuidadoso demais. O rapaz observa com cuidado a garota à sua frente e chega rapidamente a uma conclusão bem clara. Ela não é apenas mais um fantasma poderoso, mas sim o chefão final de toda essa missão. Lin Yu percebe imediatamente que a sala está tomada por uma quantidade imensa de energia yin. A pressão no ar é tão densa e sufocante que quase parece visível. O jovem cumprimenta a dona do hotel com educação e tenta se estabilizar. Ele se acalma um pouco porque, de acordo com as regras do lugar, o fantasma não deveria conseguir matá-lo no mesmo instante sem motivo. A dona do hotel diz ao jovem que, quando ele chegou pela primeira vez, um dos servos dela cometeu um erro e colocou Lin Yu para fazer o trabalho de garçom por engano. As palavras dela soam calmas, mas carregam um significado escondido. Lin Yu tenta levar a conversa para um lado mais leve e bem-humorado, esperando aliviar a tensão. Mesmo assim, ele sente claramente que a dona do hotel é muito mais severa e muito mais assustadora do que qualquer fantasma com quem ele lidou antes. A dona da estalagem diz ao jovem que tudo o que ele fez desde que chegou lançou o estabelecimento inteiro no caos. As ações dele viraram o hotel de cabeça para baixo de um jeito que ela já não pode mais ignorar. Lin Yu oferece imediatamente uma solução prática e diz que está disposto a pagar 10 vezes o valor por todos os pratos e talheres quebrados. Seu tom continua respeitoso, mas fica claro que ele está tentando medir a reação dela. A dona do hotel trata os pratos e utensílios danificados como algo trivial. O que realmente a preocupa é a morte da mulher fantasma que a serviu fielmente no hotel por mais de 100 anos. Lin Yu pede desculpas à dona do hotel e diz que lamenta de verdade que o cozinheiro tenha acabado matando a serva dela de uma forma tão violenta e definitiva. As palavras dele são cautelosas, mas ele não tenta negar o que aconteceu. A dona do Hotel da Vida após a morte de repente fica visivelmente tensa. Num estouro de emoção, ela quebra a haste de um espelho que segura na mão e joga o pedaço quebrado violentamente no chão.
A garota pergunta friamente como deveria lidar com a pessoa que provocou um conflito interno no hotel dela, um conflito que levou diretamente à morte de uma funcionária antiga. Então a voz da dona do hotel soa novamente, mais baixa e mais séria do que antes. Ela pergunta ao jovem o que exatamente ele está tentando alcançar ficando no hotel dela e causando toda essa confusão. A garota continua, explicando que a mulher fantasma fez uma contribuição enorme para o desenvolvimento do hotel ao longo dos anos. Sem ela, administrar o negócio no futuro vai ficar muito mais difícil. A dona da estalagem afirma com firmeza que o protagonista deve compensar totalmente as perdas causadas pela dispersão completa da alma do fantasma. Na visão dela, qualquer coisa abaixo disso seria inaceitável. Então a garota diz sem hesitar o preço da compensação, 50 guan, além de uma grande quantidade de moedas de cobre recém-cunhadas. O valor é calculado de propósito, e ela claramente espera que ele pague. Lin Yu começa imediatamente a calcular o custo na cabeça. Muito rápido, ele chega a uma comparação aproximada e percebe que um fantasma forte aparentemente vale o mesmo que 500 bules quebrados. O protagonista se volta para o Monetary System e pede que ele ative o Cashback Card. O sistema responde que o cartão já foi usado e que a próxima transação vai devolver um valor aleatório de cashback entre 2 e 10 vezes. No instante seguinte, o Monetary System responde ao pedido de pagamento. Uma pilha enorme de moedas de cobre recém-cunhadas se materializa do nada, enchendo a cena com uma demonstração esmagadora de riqueza. Lin Yu informa calmamente a dona do hotel que todas as perdas já foram totalmente compensadas. Então, sem perder tempo, ele muda de assunto para o cozinheiro e deixa claro que pretende tirá-lo do hotel. A dona do hotel da vida após a morte fica visivelmente chocada com essa proposta repentina. Nesse instante, ela percebe ainda mais claramente que esse jovem é absurdamente rico, muito além do que um jogador comum jamais deveria ser. O rapaz entende rapidamente algo importante pela reação dela. Para a dona do hotel, até aqueles fantasmas ferozes e assustadores não passam de ferramentas lucrativas, e ele não consegue deixar de pensar que o cozinheiro, Du, claramente não vive feliz num lugar como esse. O protagonista espera em silêncio que consiga chegar a um entendimento com o chefe. Ao mesmo tempo, ele acredita que, quando essa questão do contrato for resolvida, isso também pode ajudar no avanço dele para o próximo nível. A dona do hotel começa a negociar imediatamente, em vez de recusar de cara. Ela diz que o cozinheiro a serve há muitos anos, e que, sem a ajuda dele, administrar o hotel vai ficar muito mais difícil. A garota continua em um tom controlado, dizendo que ele não faz ideia de quanto custa quebrar o contrato de um chefe. Do jeito que ela fala, a coisa parece muito mais séria do que um simples negócio. Lin Yu pede diretamente ao Monetary System para sacar mais 1 milhão em moedas de cobre recém-cunhadas. A garota observa com fascínio total enquanto a enorme montanha de moedas aparece do nada, e, quando a demonstração termina, o protagonista pergunta calmamente se ela aceita as condições dele. A dona da estalagem finalmente aceita as condições de Lin Yu depois de ver aquela pilha esmagadora de dinheiro. Sem dizer mais nada, ela tira o contrato de dentro da roupa e o joga direto na direção dele. Nesse ponto, só falta uma coisa para libertar o cozinheiro: o próprio contrato precisa ser destruído. Mesmo assim, a dona do hotel o avisa friamente que não pode garantir que Du vá aceitar assinar um novo contrato depois disso. O protagonista se vira e vai em direção à porta com o contrato na mão. Antes de sair, ele diz à garota para não se preocupar, deixando claro em uma voz firme que o que acontecer daqui para frente é problema dele. Bem quando está prestes a sair, Lin Yu de repente se vira de novo e faz mais uma pergunta à dona da estalagem. Ele quer saber quanto custaria assinar um contrato com ela pessoalmente ou comprar a estalagem inteira de uma vez. A dona do hotel faz uma breve, mas significativa pausa antes de responder. Então ela diz ao rapaz, de forma bem direta, que nem ela nem o hotel da vida após a morte estão à venda, não importa quanto dinheiro ele ofereça. Lin Yu aceita a decisão da garota sem insistir no assunto. No fundo, ele até fica um pouco aliviado, porque isso lembra de que nem tudo nesse jogo pode simplesmente ser comprado com dinheiro. O protagonista diz à dona do hotel que não tem intenção de forçá-la a mudar de ideia.
Depois disso, ele se despede da garota de forma breve e sai do quarto em silêncio. Enquanto ele vai embora, a dona do hotel murmura que o protagonista é um canalha. Ela fica estranhamente irritada porque o jovem desistiu tão fácil, em vez de continuar insistindo ou barganhando mais. Lin Yu desce as escadas devagar, com passos calmos, mas pensativos. Por algum motivo, ele não consegue se livrar da sensação de que essa não será a última vez que vai cruzar com a dona do hotel da vida após a morte. O protagonista volta para o quarto onde os outros jogadores da missão estão reunidos. No momento em que ele entra, a conversa para, e todos viram para encará-lo com atenção afiada e cheia de curiosidade. Lin Yu diz aos jogadores, num tom casual, que já fez vários negócios com a dona da estalagem do submundo. Mesmo falando isso de forma simples, as palavras dele causam um impacto forte em todo mundo que está ouvindo. O homem não consegue esconder a admiração por Lin Yu. Aos olhos dele, esse cara não só conseguiu lidar com fantasmas brutais, como também de algum jeito encantou a perigosa dona do hotel, enquanto a garota ao lado lembra a si mesma, em silêncio, de não baixar a guarda, acreditando que o protagonista pode ser tão perigoso quanto os próprios fantasmas. O homem sabe que o protagonista supostamente é novo no jogo, mas ele simplesmente não consegue aceitar essa explicação. Então exige na lata que o rapaz admita que deve ser membro de alguma família secreta ou oculta. Lin Yu simplesmente diz aos jogadores que não passa de uma pessoa comum. Segundo ele, tudo o que aconteceu até agora foi só uma sequência estranha de acidentes, e não prova de qualquer origem especial. O homem diz que antes só tinha ouvido rumores sobre pessoas assim. Agora, vendo Lin Yu com os próprios olhos, ele sente como se finalmente tivesse presenciado o tipo de pessoa que realmente consegue manipular fantasmas. Por meio desse homem, o protagonista descobre a existência de um fórum feito especialmente para jogadores. É um lugar onde as pessoas envolvidas nessas missões internas podem se comunicar umas com as outras e trocar informações. Os outros jogadores ficam curiosos na mesma hora e pedem que o homem explique mais sobre esse fórum. Ele aceita o pedido e começa a contar o que sabe de um jeito mais sério e organizado. Ele explica que o governo só recentemente criou um novo Centro Nacional de Investigação. A organização se chama Number 9, e foi criada para lidar com assuntos ligados a esse jogo estranho. Xiao Li diz que já tinha ouvido falar desse centro de investigação antes. Ela até viu reportagens dizendo que as autoridades começaram oficialmente a estudar e investigar o jogo. O homem tira sua identificação e mostra aos jovens como prova. Ele diz que, quando saírem do jogo, eles podem entrar em contato com o centro de investigação e se registrar na organização. O protagonista observa a identificação com cuidado por um instante, em vez de simplesmente aceitar aquilo de cara. Depois de analisar, ele percebe que o homem não é um membro central, mas sim um trabalhador freelancer ligado à organização. Depois disso, o homem começa a falar sobre as vantagens de entrar para a organização. Os membros podem ter acesso a informações secretas, e também podem conseguir oportunidades para trocar armas, materiais raros e outros recursos úteis. O protagonista também descobre que, com o tempo, os membros da organização podem se tornar verdadeiros mestres de fantasmas. Eventualmente, eles até conseguem formar contratos com seus próprios fantasmas. Os jovens escutam com atenção quando ouvem que, com o apoio da organização, podem entrar em thrillers perigosos 2 vezes por semana. Ao sobreviverem, eles podem melhorar gradualmente sua posição e ficar muito mais fortes. O protagonista se interessa por um ponto mais específico. Ele pergunta se é possível entrar em contato com jogadores de outros thrillers por meio do fórum sem passar pelo Investigation Center Number 9. O homem diz que essa possibilidade realmente existe. Segundo ele, há um site anônimo operado por caçadores de fantasmas de alto nível, onde os jogadores podem se comunicar fora dos canais oficiais. O freelancer continua e explica uma regra importante do jogo. Ninguém tem permissão para revelar a aparência de um jogador depois que ele deixa a missão e volta ao mundo real. Depois de uma longa conversa cheia de informações novas, os jogadores finalmente se acalmam e voltam para seus lugares para dormir. Antes de descansar, o homem deseja boa noite a todos e boa sorte com o que vier pela frente. Depois disso,
o protagonista entra em contato com o Monetary System em particular mais uma vez. O sistema informa ao jovem que o Cashback Card ativou um retorno aleatório de 5 vezes, e ao perceber que realmente poderia usar mais 10 milhões de yuan, Lin Yu pede imediatamente ao sistema que lhe dê uma nova tarefa. Amanhã chega logo depois, trazendo uma calma fraca e gelada para a estalagem. O silêncio do amanhecer é quebrado de repente pelo canto alto de um galo empoleirado em algum ponto alto do telhado. O protagonista acorda cansado, pesado e mentalmente esgotado, mas ainda assim se força a se concentrar. Ele está pronto para começar a próxima tarefa, que exige concluir 3 transações separadas, cada uma valendo mais de 100 mil yuan, e, com isso em mente, Lin Yu se levanta da cama. Mesmo nesse estado de exaustão, o rapaz não consegue evitar se sentir satisfeito consigo mesmo. Afinal, só ontem ele avançou com sucesso e se tornou um Ghost Lord. Um por um, os outros jogadores também saem da cama depois que o protagonista se levanta. O quarto vai ganhando vida aos poucos enquanto eles trocam simples cumprimentos de bom dia entre si. De repente, alguém bate à porta do quarto dos jogadores. O protagonista logo imagina que deve ser o contador, então vai até a porta e a abre pessoalmente. Lin Yu se aproxima devagar do velho e pergunta onde o cozinheiro está nesse momento. O contador responde que muito provavelmente já está na cozinha, ocupado como sempre. O velho tenta continuar falando, claramente querendo lembrar o jovem das responsabilidades do trabalho. Mas o protagonista não dá a menor atenção e simplesmente passa por ele sem parar. Enquanto se afasta, o protagonista ouve o contador atrás dele levantando a voz. O velho fantasma está repreendendo os outros jogadores em voz alta, mandando que eles se apressem e vão trabalhar imediatamente. Vendo tudo isso, o homem entre os jogadores continua profundamente espantado. A essa altura, ele está mais convencido do que nunca de que o protagonista realmente deve pertencer a alguma família poderosa e influente. Lin Yu entra direto na cozinha e vai até o cozinheiro sem qualquer hesitação. Com um tom leve e amigável, ele o cumprimenta como um irmão e deseja um bom dia. Du convida calorosamente o protagonista a provar um caldo de osso recém-preparado enquanto ainda está soltando fumaça. O cheiro forte que toma conta da cozinha deixa a oferta ainda mais tentadora. Lin Yu agradece a gentileza do novo amigo, mas ele não veio só para comer. Ele diz ao cozinheiro que, na verdade, apareceu ali porque tem algo importante para conversar. Du fica curioso na mesma hora e pergunta que tipo de assunto poderia trazer o protagonista ali tão cedo. Em resposta, Lin Yu pergunta diretamente se o cozinheiro realmente está ficando e trabalhando no Hotel da Vida após a morte por vontade própria. O cozinheiro, Du, diz que não pretende esconder nada de Lin Yu. Depois de uma breve pausa, ele decide contar a verdade ao jovem e começa a se abrir sobre o próprio passado. No passado, o cozinheiro já tinha sido uma figura importante nas profundezas do mundo dos fantasmas, alguém com status e presença de verdade. Mas um dia, ele sofreu uma emboscada e ficou gravemente ferido, e por várias semanas ficou à beira de ter a alma completamente destruída, até que finalmente recorreu à dona do Hotel da Vida após a morte para salvar a própria vida. Du explica que foi se recuperando aos poucos ao longo dos anos e que, no fim, conseguiu se curar daqueles ferimentos terríveis. Mas a dona do Hotel da Vida após a morte foi esperta e cruel, e, durante esse período em que ele estava vulnerável, prendeu Du em um contrato sem prazo definido e sem fim claro. Enquanto mexe a sopa diante dele com calma, o cozinheiro fala em voz baixa, cheia de resignação. Ele diz ao jovem que, para ele, o mundo lá fora já desapareceu, e que não existe mais nenhum lugar onde possa provar livremente iguarias refinadas ou curtir um vinho realmente bom outra vez. Lin Yu diz a Du que ainda pode lhe oferecer uma chance de verdade. Com uma confiança tranquila, ele convida o cozinheiro a segui-lo e caminhar entre os dois mundos, em vez de continuar acorrentado ali para sempre, mas Du só consegue responder que a dona do hotel jamais o deixaria ir tão facilmente. Um momento depois, o protagonista enfia a mão no bolso sem dizer nada. Então ele puxa devagar o contrato e o ergue diante do cozinheiro, para que ele possa ver claramente com os próprios olhos. Du encara Lin Yu em choque total, quase sem conseguir acreditar no que está vendo, e pergunta como ele conseguiu algo assim. O rapaz responde da forma mais simples possível, dizendo ao cozinheiro,
com a maior naturalidade, que tem dinheiro. Sem qualquer hesitação, Lin Yu rasga o contrato em pedacinhos bem na frente de Du. Enquanto os pedaços caem, ele diz de forma direta ao cozinheiro que agora ele está livre e não pertence mais ao hotel da vida após a morte. Du fica tão emocionado que sua voz quase treme enquanto agradece ao jovem várias e várias vezes. Ele diz que realmente gosta do protagonista e promete, do fundo do coração, que daqui pra frente vai passar por fogo e água por ele. O cozinheiro fica tão tomado pela emoção que já não consegue mais se segurar. Ele solta um grito alto de empolgação e diz sem hesitar que ficaria mais do que feliz em permanecer ao lado do rapaz. Então Du firma oficialmente um acordo com o protagonista, selando a ligação entre os dois. Logo depois disso, o Monetary System aparece e começa a listar em detalhes bem claros as características do cozinheiro como uma existência fantasmagórica. Mesmo depois de uma mudança tão grande no próprio destino, o cozinheiro volta direto a cuidar da sopa, como se cozinhar fosse algo natural para ele. Ele prova com cuidado, balança a cabeça com satisfação e diz ao rapaz que ficou muito boa. Então Du se vira para o protagonista com uma seriedade profunda nos olhos. Ele se ajoelha diante dele, o chama de mestre e promete solenemente que, a partir daquele dia, vai segui-lo sem hesitar. Lin Yu manda imediatamente o chefe se levantar, claramente desconfortável com esse comportamento tão formal. Ele diz que não gosta desse tipo de ritual engessado e, em vez disso, convida o fantasma a se sentar, beber vinho com ele e aproveitar o momento direito. O protagonista pega uma tigela enorme e a enche até a borda com vinho. Depois, coloca a tigela nas mãos do cozinheiro, que fica radiante de alegria ao ver aquilo. Mais tarde, Lin Yu se senta a uma mesa na estalagem da vida após a morte junto com os poucos jogadores que ainda restam. Nesse momento, uma mensagem ensanguentada surge no ar, anunciando de forma assustadora que só 3 jogadores continuam vivos no jogo. O protagonista entende que, depois de fazer um contrato com o cozinheiro, essa missão já não parece mais uma ameaça direta para ele. Mesmo assim, quando se lembra da garota que foi despedaçada depois de bater em um hóspede enquanto limpava, Lin Yu percebe que, mesmo com o Monetary System, uma fortuna enorme e um contrato com fantasma, ele ainda está longe de ser realmente invencível. Depois de pensar bem, o rapaz chega a uma conclusão simples, mas pesada. Ele sabe que ainda precisa ficar muito mais forte se quiser sobreviver ao que vem pela frente. O protagonista se levanta da mesa e sai para a rua além da estalagem. Xiaoli corre atrás dele rapidamente. Ao ouvir os passos dela, o rapaz se vira e olha para a garota com calma. Xiaoli agradece a ele do fundo do coração, com a voz cheia de emoção sincera. Ela diz ao rapaz que, se não fosse pela ajuda dele, o primeiro dia da missão teria terminado com a morte dela. O protagonista diz à garota que ficou feliz por ter conseguido ajudá-la na hora em que ela mais precisava. Então Xiaoli diz que a família dela tem fortes conexões no mundo real e entrega a ele um pedaço de papel com um número de telefone escrito. Xiaoli pede ao jovem que ligue para esse número se algum dia tiver problemas na vida real. Exatamente nesse momento, uma enorme mensagem surge de repente no céu, informando a todos que a missão foi concluída. Num piscar de olhos, Lin Yu se vê de volta dentro do próprio apartamento. Ele imediatamente olha o relógio e percebe algo chocante. Embora 2 dias inteiros tenham se passado dentro do jogo, no mundo real só passou um único segundo. Querendo confirmar algo importante, o protagonista decide testar se o contrato com o fantasma ainda funciona fora da missão. Com isso em mente, ele chama pelo cozinheiro. Du aparece quase na mesma hora, com uma aparência totalmente real ao se materializar ali perto. O fantasma está abraçando um enorme barril de vinho nos braços e pergunta ao jovem com naturalidade: "O que foi?" Ao ouvir essa voz, o protagonista solta um suspiro de alívio que estava segurando havia tempo. Agora ele sabe que o contrato com o fantasma continua estável na realidade. Além disso, confirma que também trouxe de volta o colar de caveira e os outros artefatos com ele. Mais tarde, Lin Yu fica sozinho no topo de um prédio alto e observa a cidade durante a noite. Enquanto as luzes se espalham pela escuridão lá embaixo, ele percebe com cada vez mais certeza que o mundo já não é um lugar seguro de jeito nenhum. O protagonista se lembra das palavras do homem barbudo da missão.
Aquele homem tinha dito que os jogadores seriam puxados de volta para o jogo uma vez a cada 2 semanas. O rapaz sabe que agora carrega segredos demais para agir de forma descuidada. Depois de pensar bem, decide que, por enquanto, não vai entrar em contato com a administração do Investigation Center Number 9. Lin Yu se senta diante do computador com uma expressão séria no rosto. Ele pretende usar o fórum como uma forma de reunir informações antes de dar passos maiores. O protagonista primeiro muda o endereço de IP para proteger a identidade dele, e então entra em um fórum anônimo. Assim que acessa, percebe que o site já está cheio de avisos oficiais divulgados pelo Investigation Center Number 9. Lin Yu sente que a existência de uma organização assim não é algo totalmente ruim. Na visão dele, isso pelo menos pode ajudar a manter sob algum tipo de controle o número cada vez maior de caçadores de fantasmas. Conforme continua lendo, ele descobre que as missões existem em um lugar conhecido como o Mundo dos Fantasmas. É um reino enorme, habitado por incontáveis espíritos, e dentro dele tanto humanos quanto fantasmas são divididos em diferentes classes com base na força e na posição de cada um. O protagonista também descobre algo surpreendente sobre si mesmo. O contrato Ghost Lord dele parece ter a habilidade especial de ignorar diferenças de nível, o que o torna muito mais poderoso do que ele tinha imaginado no começo. O rapaz fica chocado ao descobrir que mais de 100.000 jogadores já foram testados pelo jogo. Muitos foram destruídos no caminho, mas os sobreviventes ganharam a chance de obter Soul Cleansing Wine, e eventualmente, ascender até se tornarem Lordes dos Espíritos. Logo fica óbvio que os jogadores naturalmente desenvolvem uma necessidade forte de negociar todo tipo de material, arma e artefato estranho. Lin Yu descobre que o fórum existe, em parte, justamente para oferecer esse tipo de plataforma de troca. Uma mensagem logo chega à conta pessoal do protagonista, informando que a administração do fórum está planejando organizar uma feira. No momento em que vê isso, o rapaz se inscreve sem qualquer hesitação. O protagonista escolhe o pseudônimo Imperor para si antes de concluir o registro. Depois de preencher o formulário necessário, ele aperta o botão Enter e envia tudo oficialmente. Logo depois disso, o Monetary System informa que ele recebeu mais uma recompensa aleatória de cashback. Então Lin Yu pede ao sistema para abrir seu painel, e ele informa que agora 9 trilhões de moedas na conta dele, além de um contrato com Fantasma e um pequeno número de armas vinculadas em sua posse. Não demora muito, e o protagonista chega a um distrito abandonado nos arredores da cidade, onde a feira mágica está acontecendo. A entrada é fortemente vigiada, e criaturas enormes montam guarda ali, dando ao lugar inteiro uma atmosfera estranha e perigosa. Essas criaturas inspecionam cuidadosamente os passes dos participantes um por um antes de deixar qualquer pessoa passar. Só depois de completar a verificação é que elas se afastam e permitem a entrada no local da feira. Para proteger a própria identidade, o protagonista coloca uma máscara antes de seguir mais para dentro. Depois, abaixa os olhos e confere o passe mais uma vez com cuidado para garantir que está tudo em ordem. Um homem desconhecido ali perto percebe isso e explica algumas coisas em tom prestativo. Ele diz que a máscara pode impedir que espíritos externos observem de perto demais, enquanto o passe possui proteção anti-falsificação no nível energético. Um funcionário fantasma confere o passe de Lin Yu e então informa a próxima regra. Antes que qualquer venda possa começar, todo item que ele queira negociar precisa primeiro ser examinado no escritório de avaliação. O protagonista observa com atenção os especialistas responsáveis pelas avaliações. Ao analisá-los mais de perto, ele percebe que estão usando um aparelho de aparência moderna, em vez de depender apenas do instinto ou da percepção espiritual. Lin Yu fica interessado na mesma hora em testar esse aparelho por conta própria. Ele quer ver se ele realmente consegue identificar com precisão a qualidade dos materiais e das armas, ou se possui limitações que ele possa explorar. O homem desconhecido conclui pelas reações de Lin Yu que ele deve ser um novato. Então começa a explicar que a máquina é capaz de separar os objetos em categorias ao ler e analisar a aura deles. Mesmo assim, o aparelho não é perfeito e não consegue classificar corretamente certos tipos de itens, como amuletos ou elixires. Por causa dessa limitação, o fórum convidou especialmente 3 jogadores experientes para cuidar das avaliações nesses casos mais difíceis.
O homem diz ao protagonista para não se preocupar tanto com o processo. Na opinião dele, esse sistema de classificação e avaliação faz um trabalho muito bom em proteger as pessoas contra fraudes e impedir que trapaceiros se safem com truques. Lin Yu percebe em silêncio que o grupo mais antigo de jogadores possui tecnologia mais avançada e sistemas mais completos do que ele imaginava. Isso só faz com que ele fique ainda mais esperançoso de que vir a essa feira vai trazer grandes benefícios. Ali perto, os avaliadores terminam de examinar a arma de um jogador e anunciam o resultado em tom formal. Eles afirmam que a arma pertence à classe inferior e funciona de forma parecida com um feitiço. O estranho se apresenta como Bill e, depois de ver o resultado da avaliação, diz algo importante para Lin Yu. Até uma arma com uma classificação tão baixa ainda seria vendida por centenas de milhares, o que já mostra o quanto esses itens sobrenaturais realmente valem. Lin Yu toca de leve o colar que carrega e imediatamente começa a pensar. Ao perceber que a própria arma de nível médio consegue tanto atacar quanto defender, ele entende que o valor dela seria assustadoramente alto, talvez muito além do que a maioria das pessoas ali conseguiria pagar. Os avaliadores não fazem pausa por muito tempo e continuam analisando os itens um atrás do outro. Quando o próximo jogador se adianta, eles examinam o minério dele e explicam que aquilo não pode servir como material principal para forjar uma arma. Depois disso, o colar do jogador seguinte também é avaliado. Os avaliadores logo concluem que ele já não vale muita coisa, porque uma grande parte da energia Yin já vazou e enfraqueceu com o tempo. Lin Yu usa em silêncio o painel do Monetary System para verificar por conta própria o julgamento dos avaliadores. O sistema confirma a conclusão deles, informando que o colar realmente está danificado e já não se encontra em boas condições. Logo chega quase a vez do protagonista avançar. Mesmo assim, ele calmamente deixa Bill passar na frente primeiro e até deseja boa sorte ao homem, como se não estivesse com pressa nenhuma. Bill se ajeita, declara que chegou a vez dele e joga uma bandagem mágica estranha sobre a mesa do avaliador. O aparelho faz a leitura e informa que a bandagem é de nível médio, mas, ainda assim, o avaliador não consegue determinar se o item deve ser classificado como arma ou como material. Um segundo avaliador entra na análise na mesma hora ao ouvir esse resultado incerto. Ele examina a bandagem misteriosa com mais cuidado e informa que ela contém uma energia extremamente forte, enquanto o avaliador principal franze a testa e admite que ainda não consegue dizer de onde essa energia vem. No fim, o homem não consegue dar um julgamento claro sobre a qualidade nem uma categoria adequada para o item. Como não consegue atribuir um valor preciso, ele diz para Bill definir o próprio preço, caso queira vendê-lo. Bill fica claramente irritado com o desempenho fraco dos avaliadores e com a falta de uma resposta útil. Com a frustração estampada no rosto, ele se afasta da mesa e segue na direção da área de compras da feira. Ao ver a reação dele, o protagonista tenta acalmar o homem um pouco. Ele diz a Bill que a feira está cheia de compradores diferentes e que, com um pouco de sorte, ele ainda pode encontrar alguém interessado em comprar o item. Então Lin Yu escaneia secretamente a bandagem mágica usando o Monetary System. O sistema responde na hora que detectou energia Yin de nível máximo e identifica o objeto como a Ominous Bandage of the Pharaoh. Assim que Bill sai de lado, o protagonista finalmente se aproxima da mesa. Os avaliadores olham para o jovem e perguntam de forma direta o que exatamente ele quer que seja avaliado. Lin Yu não responde imediatamente, em vez disso, se volta para o Monetary System. Ele pede uma única moeda de cobre Yuan, e o sistema a materializa na mesma hora, então ele a coloca calmamente sobre a mesa do avaliador. Um dos avaliadores olha para a moeda e diz casualmente ao rapaz que uma moeda sozinha não tem muito poder. Na opinião dele, só se houvesse 100 delas juntas é que o total mal alcançaria o grau mais baixo da terceira classe. Mas o colega dele logo diz para ele não tirar conclusões tão rápido. Depois de olhar mais de perto, ele informa que a energia Yin dentro da moeda é assustadoramente pura, perfeitamente refinada e completamente livre de impurezas. O avaliador pega a moeda na mão e a examina com muito mais cuidado do que antes. Enquanto a observa, ele percebe que ela foi cunhada pelo Bank of Heaven and Earth, um tipo de moeda especificamente reconhecido e usado entre fantasmas. A expressão do avaliador principal muda na mesma hora quando ele entende melhor a situação.
Ele percebe que a qualidade dessa moeda única é muito superior à moeda fantasma que viu aparecer em missões anteriores. Então ele explica um ponto importante para todos ao redor. Se a moeda fantasma não for reconhecida pelos próprios espíritos, então os humanos não podem usá-la para fazer trocas reais com fantasmas, não importa quanto carreguem consigo. Em contraste, as moedas do protagonista têm garantia total do Bank of Heaven and Earth e são abertamente reconhecidas pelos espíritos. Isso significa que elas podem ser usadas com segurança e sem problemas para negociações dentro das missões. O avaliador passa a olhar para Lin Yu de outra forma ao perceber o que isso significa. Na cabeça dele, só um mestre realmente capaz poderia possuir esse tipo de moeda, porque os fantasmas não deixam esse tipo de dinheiro cair casualmente nas mãos de caçadores humanos comuns. Tentando entender com quem está lidando, o avaliador estreita os olhos para o nome escrito no crachá do protagonista. Lin Yu se apresenta calmamente usando o pseudônimo Imperor e não revela mais nada além disso. O avaliador admite que nunca ouviu falar antes de nenhum jogador com esse nome. A curiosidade dele aumenta, e ele pergunta ao jovem onde exatamente conseguiu uma moeda dessas. O protagonista responde de forma simples e relaxada, dizendo que passou um tempo dentro do jogo e pegou a moeda lá como troféu. A resposta dele soa casual, mas só deixa os outros ainda mais curiosos. O avaliador mais jovem logo se oferece para comprar a moeda de cobre do protagonista e fazendo uma proposta de 2.000 yuan. Ao ouvir esse valor, Lin Yu imediatamente começa a calcular na cabeça quanto poderia ganhar se escolhesse trocar 2 milhões de moedas de cobre. Quando o avaliador vê que o rapaz não está correndo para aceitar a oferta, ele tenta convencê-lo ainda mais. Ele diz que 2.000 yuan já é um preço muito justo e respeitável por uma única moeda. O avaliador mais experiente, porém, percebe de cara que essa moeda de cobre é completamente nova e está perfeitamente preservada. Falando em nome do fórum, ele aumenta a oferta e diz que estão dispostos a comprá-la por 3.000 yuan. Então Lin Yu diz casualmente que possui uma quantidade bem grande dessas moedas. Com um tom calmo, mas certeiro, ele pergunta se o fórum realmente tem dinheiro suficiente para comprar todas elas de volta. O avaliador principal responde com confiança no começo. Ele diz ao rapaz que, mesmo que ele tenha até 200 moedas disponíveis, o fórum ainda conseguiria comprá-las sem muita dificuldade. Ao ouvir isso, o protagonista se aproxima da mesa e abre a bolsa. No instante seguinte, ele despeja uma montanha enorme de moedas, e o avaliador principal fica tão chocado com a quantidade absurda que entra em contato com seus superiores na mesma hora. Depois de se recuperar um pouco, o avaliador admite que o fórum não tem como comprar tantas moedas de uma vez só. Então ele pede ao protagonista que venda apenas uma parte da pilha primeiro, para que a transação possa ser feita passo a passo. Ao mesmo tempo, Bill quase é empurrado para o lado por uma multidão de jogadores que avança de repente. As pessoas correm agitadas em direção à área dos avaliadores, e algumas já começam a gritar ofertas de 5.000 yuan por uma única moeda. Em pouquíssimo tempo, uma multidão enorme se forma ao redor do protagonista. Todo mundo quer colocar as mãos nessas raras moedas fantasmas o mais rápido possível, com medo de que, se hesitarem por um segundo, a chance desapareça. Ao ver a situação mergulhar no caos, Lin Yu não consegue deixar de pensar em como teve sorte. Naquele momento, ele sente sinceramente que conseguir o Monetary System foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Mesmo assim, o rapaz sabe que só dinheiro não resolve tudo. Num lugar como esse, organização, influência, proteção de figuras poderosas e muitos outros fatores escondidos importam tanto quanto riqueza pura. Bem quando os jogadores estão ficando cada vez mais agitados, o clima muda de repente. A multidão se vira animada quando Mr. Bai se aproxima e pede para todos pararem de gritar, se acalmarem e liberarem a área. Os avaliadores se levantam imediatamente de trás da mesa no momento em que veem Mr. Bai chegar. Eles se curvam com respeito evidente, enquanto o protagonista observa a garota com cuidado, sentindo que ela não é uma figura comum. Mr. Bai claramente tem uma influência enorme entre os jogadores reunidos ali. Ela é conhecida como uma das fundadoras do próprio fórum, o que explica por que só a presença dela já basta para silenciar a multidão. O protagonista entende rapidamente que a garota diante dele é alguém realmente poderoso.
Ela possui a habilidade de forçar espíritos violentos a se tornarem seus servos, o que imediatamente a torna uma figura perigosa. O rapaz cumprimenta Mr. By com educação quando ela chega diante dele. Mas ela ignora totalmente o cumprimento e vai direto até a mesa das moedas sem desperdiçar uma única palavra. By examina as moedas uma por uma com uma expressão séria. Depois de um momento, ela diz que a qualidade delas é excelente e que vender algo tão bom assim casualmente na feira seria um verdadeiro desperdício. O protagonista explica à garota que anda lidando com assuntos urgentes recentemente. Por causa disso, ele diz que no momento está sem dinheiro disponível e precisa de dinheiro rápido. Então Lady By faz a própria oferta sem rodeios. Ela pede ao protagonista que lhe venda um guan e oferece 8 milhões em dinheiro vivo por ele, ali na hora. Ao redor deles, os jogadores começam a cochichar entre si sobre Mr. By. Todo mundo sabe que ela é uma jogadora de 6º nível, com enorme influência por todo o fórum e status suficiente para afetar grandes negociações. O protagonista percebe imediatamente o valor dessa oportunidade para além do dinheiro em si. Ele pretende construir uma boa relação com Mr. By, sabendo que uma conexão dessas um dia pode se tornar um escudo salvador para ele dentro do jogo. Lin Yu aceita as condições da garota sem prolongar mais a negociação. Então ele pede em silêncio ao Monetary System que materialize um guan completo para a transação. Bai responde invocando um sapo fantasma gigante bem na frente da multidão. A criatura grotesca carrega uma mala enorme na boca e se aproxima lentamente do protagonista sob os olhares de inúmeras pessoas. Lin Yu percebe na hora que a garota está testando ele, e não apenas pagando. Sem demonstrar pânico, o protagonista chama calmamente seu cozinheiro, Du, para sair. O sapo fantasma de repente cospe a mala da boca, lançando-a pelo ar em velocidade assustadora na direção do protagonista. Mas Du reage com facilidade e segura a mala pesada sem esforço antes que ela o atinja. Então Du leva a mala até o protagonista e a coloca diante dele com total firmeza. Depois de abri-la, ele pergunta respeitosamente ao rapaz que confira o conteúdo e veja se está tudo certo lá dentro. Lin Yu faz um aceno calmo para Mr. By e a parabeniza por ter fechado o negócio de forma tão tranquila. Então, sem hesitar nem um pouco, ele entrega um pesado maço de moedas de cobre, e o peso daquilo faz a transação parecer ainda mais real e impressionante. Mr. By joga casualmente o maço de moedas na boca gigante do sapo fantasma, como se estivesse lidando com algo totalmente comum. Antes de ir embora, ela diz ao protagonista que vai esperar pelo próximo encontro entre os dois, num tom frio, mas claramente cheio de significado. No instante seguinte, Mr. By desaparece tão de repente quanto surgiu, sumindo de vista como uma sombra passageira. Logo depois, uma voz alta ecoa por todo o local, anunciando formalmente que a feira offline está oficialmente aberta. Assim que o anúncio é feito, os jogadores correm em massa para as fileiras de compras, tomados pela empolgação. Todo mundo quer garantir os melhores lugares primeiro, com medo de que um único segundo de atraso faça perder as melhores oportunidades. Um dos avaliadores vai rapidamente até o protagonista com uma atitude muito mais amigável do que antes. Chamando de senhor com respeito evidente, ele pergunta se Lin Yu ainda tem mais daquelas moedas raras. Lin Yu diz ao avaliador que toda a mercadoria dele já foi vendida. Ele se dirige aos avaliadores com educação, se despede brevemente e então se vira para sair sem ficar ali por mais tempo. Depois do último negócio, o protagonista agora tem 8 milhões de yuan em mãos. Ele anda devagar pelas fileiras da feira, observando as barracas ao redor e pensando com cuidado no que pode valer a pena comprar em seguida. Lin Yu se volta em silêncio para o Monetary System e pede que ele escaneie toda a área com cuidado em busca dos melhores itens disponíveis. Enquanto o sistema procura, o rapaz vai em direção a uma das mesas dos vendedores, com uma curiosidade controlada. O Monetary System logo retorna com duas descobertas. Uma é uma fruta ensanguentada sendo vendida sem avaliação adequada, e a outra é um fragmento danificado de uma luva de bronze negro que aparenta estar quebrada. O protagonista entende na hora que vai precisar ser paciente e seletivo ali. A maior parte dos itens expostos ou não tem certificação, ou é suspeita, ou não passa de lixo inútil disfarçado de tesouro.
Pouco depois, o Monetary System informa a Lin Yu que encontrou uma arma chamada Sinister Cube. Ela tem uma qualidade sólida, está no mesmo nível do Emit Skull Necklace e, ao ouvir isso, o protagonista vai direto para a mesa do vendedor. Ele para diante de um cubo de madeira preta apoiado sobre a mesa e o observa de perto. A aparência dele é simples e discreta, mas há algo ali que transmite uma sensação estranha e inquietante. O vendedor diz a Lin Yu que encontrou o item numa missão chamada Tomb. Ele afirma que aquilo só emitiu uma aura fraca quando achou e que, até agora, ainda não faz ideia de qual é a função real do objeto. O vendedor pede 2.000 yuan pelo objeto estranho, tratando aquilo quase como uma curiosidade qualquer. O protagonista compra o cubo de madeira preta sem nem pechinchar, e o Monetary System informa imediatamente que o ominous Voden Cube foi automaticamente vinculado ao dono. Não muito depois disso, Lin Yu usa o Monetary System repetidas vezes para escolher em silêncio os itens mais valiosos à venda pela feira. Em um tempo surpreendentemente curto, ele consegue reunir quase todos os melhores bens que realmente valem a pena. Enquanto anda entre as fileiras, o protagonista nota seu novo conhecido Bill sentado em silêncio no fim de uma das alas de compras. Comparado ao barulho em volta, o rapaz parece estranhamente quieto e discreto. O protagonista se aproxima e olha os itens espalhados diante de Bill. Depois de observá-los com cuidado, ele diz ao homem que, na verdade, ele tem bastante coisa interessante exposta ali. Bill dá de ombros, meio sem jeito, e diz que aquilo é só um monte de lixo barato do deserto que ele pegou. Nas palavras dele, não tem nada de especial, e o plano é apenas vender barato e acabar logo com isso. A atenção do protagonista, porém, está focada no Farol Zarban, o mesmo item que os avaliadores não conseguiram analisar direito antes. Ele diz a Bill que quer comprá-lo e pergunta por quanto ele pretende vender. Bill se mostra um homem honesto e direto. Ele diz abertamente a Lin Yu que os avaliadores não consideraram o Arban algo particularmente caro ou valioso. Lin Yu diz ao rapaz para esquecer o que os avaliadores falaram e simplesmente dizer o preço que ele mesmo quer. O tom dele é simples e direto, deixando claro que o interesse está no item em si, não no julgamento anterior. Bill já criou uma boa impressão de Lin Yu e sente uma simpatia genuína por ele. Em vez de negociar, ele simplesmente entrega o Farol Zarban ao protagonista, sem querer complicar a situação. Na visão de Bill, o Farol Zarban é basicamente um objeto inútil. Já que nem os supostos especialistas conseguiram determinar o valor real dele, ele já o tratou como algo que provavelmente não vale muita coisa. O homem pensa que pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ao se desfazer de um item de que não precisa, ele limpa a própria tralha e, ao mesmo tempo, constrói uma conexão amigável com um jogador poderoso. O protagonista pega o Arban parecido com uma bandagem nas próprias mãos e o examina com satisfação. Como ele já consegue ver o enorme potencial do item, decide recompensar generosamente o homem pelo presente. Lin Yu joga sobre a mesa, bem na frente de Bill, um maço de moedas de cobre no valor de 8 milhões de yuan. O homem solta um grito alto de choque, totalmente incapaz de conter a onda de emoção que o atinge. Lin Yu consegue sentir claramente que o Farol Zarban tem um potencial oculto imenso. Por causa disso, ele sinceramente não consegue entender como alguém poderia trocar um artefato desses por dinheiro comum. Não muito longe dali, Mr. Zbai, o avaliador principal, mantém os olhos grudados na cena. Eles observam com cuidado o protagonista adquirir um artefato que nem sequer chegou a receber uma avaliação oficial adequada. O avaliador simplesmente não consegue entender por que alguém gastaria tanto em um item não avaliado. Já a garota suspeita em silêncio que o rapaz está escondendo mais segredos do que está disposto a mostrar. Bai se lembra claramente de que a consciência espiritual exibida por Lin Yu era de apenas primeiro nível. Mesmo assim, isso não impediu que ele liberasse um fantasma feroz no instante em que ela tentou testá-lo e provocá-lo antes. A garota começa a acreditar que o protagonista deve conhecer algum método de disfarçar a própria aura, bom o bastante para enganar até profissionais treinados. Além disso, ela suspeita que ele tem uma habilidade fora do comum quando o assunto é avaliar objetos. Lin Yu se sente silenciosamente satisfeito ao olhar para os resultados do dia. Ele conseguiu comprar muitos itens úteis e, ao mesmo tempo, gastou até o último centavo do dinheiro que tinha acabado de ganhar.
Os pensamentos dele são interrompidos de repente por uma explosão de barulho vinda de uma multidão ali perto. Curioso com a confusão, o rapaz decide ir até lá ver pessoalmente o que está acontecendo. Os jogadores reunidos ali estão claramente insatisfeitos com o homem sentado atrás da mesa. Ele não é um caçador, mas está oferecendo uma fortuna por itens que possam despertar consciência espiritual, e só isso já é suficiente para provocar um forte ressentimento nos outros. Muitos deles consideram vergonhoso usar objetos externos para despertar consciência espiritual. Aos olhos deles, o poder obtido desse jeito é injusto e vai contra a forma como essas coisas deveriam ser conquistadas. O homem atrás da mesa permanece calmo, apesar das reclamações, e diz que está disposto a pagar 10 milhões de dólares, desde que o item funcione de forma limpa e não traga absolutamente nenhum efeito colateral prejudicial. A atitude dos jogadores muda quase na mesma hora em que ouvem esse valor. De repente, eles decidem que o preço parece justo, e vários ficam chocados com o quão rico esse homem desconhecido deve ser. Lin Yu se lembra de repente de que já bebeu a própria porção necessária de Soul Cleansing Wine. Ao perceber que não precisa mais do restante, ele decide que pode vender o que sobrou dessa bebida para esse homem. O protagonista se adianta e diz ao homem que a garrafa que ele possui contém Soul Cleansing Wine, uma bebida capaz de despertar consciência espiritual depois de ser consumida. Mas, quando o homem hesita e duvida que o vinho seja realmente eficaz, Lin Yu fica imediatamente tomado por uma raiva cortante. O estranho percebe a reação repentina de Lin Yu e entende na mesma hora que o ofendeu. Ele rapidamente pede desculpas e diz que agora acredita no rapaz, sem querer forçar ainda mais a situação. O homem imediatamente preenche um cheque de 10 milhões de dólares, que pode ser descontado a qualquer momento. Ao mesmo tempo, Xiaoli está em outro lugar, profundamente ansiosa, porque o pai dela não permitiu que ela fosse à feira pessoalmente. Agora que a garota se tornou uma participante do jogo, ela entende como a situação dela é realmente perigosa. Mais do que tudo, sabe que precisa encontrar alguma forma de proteção contra as ameaças desse novo mundo. Enquanto pensa nisso, a garota se lembra do protagonista. Ela começa a acreditar que, se tivesse sido autorizada a ir, talvez tivesse encontrado o rapaz de novo na feira. Nesse momento, o pai entra no quarto de Xiaoli com uma expressão séria e diz que conseguiu comprar um remédio. Segundo ele, é algo que deve ajudar a despertar a consciência espiritual dela. O pai coloca um recipiente mágico nas mãos da garota. No instante em que Xiaoli o vê claramente, percebe em choque que aquilo é o mesmo Soul Cleansing Wine que Lin Yu bebeu no jogo. Segurando a garrafa com cuidado na mão, a garota entende imediatamente o quão preciosa ela é. Afinal, o protagonista bebeu exatamente esse vinho, e até os fantasmas ferozes da missão tratavam aquilo como algo raro e valioso. Xiaoli puxa devagar a rolha da garrafa enquanto o pai observa de perto. Ele insiste para que ela beba tudo de uma vez, esperando que a consciência espiritual dela desperte rápido para que consiga sobreviver à próxima missão. Pensando que não vai mais precisar depender totalmente dos outros, a garota ergue o recipiente mágico e bebe tudo de uma vez só. Existe hesitação no coração dela, mas também uma forte determinação. Uma energia impura começa a se espalhar pelo corpo da garota, preenchendo-a por dentro. Ao sentir a mudança tomando forma, ela não consegue deixar de pensar que, na próxima vez que encontrar Lin Yu, ele com certeza vai notar e valorizar o quanto ela cresceu. Enquanto isso, o protagonista reflete sobre a dura verdade escondida por trás desse jogo viciante. No fim das contas, até os super ricos são tão frágeis e vulneráveis quanto as pessoas comuns quando são arrastados para esse mundo. Lin Yu sabe que não pode tratar esse jogo de forma leviana. O sistema de dinheiro nele pode ser absurdamente poderoso, mas os fantasmas ainda estão presos a certas regras por enquanto, e esse equilíbrio frágil é a única coisa que impede a situação de se tornar completamente desesperadora. Mas, à medida que os jogadores humanos vão se aprofundando cada vez mais nesse mundo fantasmagórico, aquelas regras antes tão claras começam a ficar borradas aos poucos. E quanto mais incertas elas ficam, mais mortal o perigo se torna para cada pessoa viva presa no jogo. Lin Yu rapidamente entende algo ainda mais perturbador. Mais cedo ou mais tarde,
as regras que atualmente limitam os fantasmas vão deixar de funcionar de forma tão rígida, e quando esse dia chegar, os jogadores não terão outra escolha a não ser encarar esses monstros de frente em uma verdadeira luta pela sobrevivência. Então, o sistema monetário dá uma atualização ao protagonista. Ele já possui 3 artefatos poderosos e está muito perto de avançar para o segundo nível. Essa pequena informação já deixa claro que o crescimento dele dentro desse mundo aterrorizante está acontecendo mais rápido do que o esperado. Envolvido por um brilho roxo intenso, Lin sente uma forte onda de poder atravessando seu corpo. Nesse momento, ele entende com uma clareza assustadora que tudo até agora foi só o começo, e provações muito mais perigosas ainda estão esperando por ele lá na frente. O relógio vermelho sangue aponta para meia-noite, com seu mostrador sinistro parecendo sangrar na escuridão. Esse momento marca o início de uma nova e aterrorizante fase do jogo, onde cada segundo que passa pesa como chumbo, e qualquer um deles pode ser o último dos participantes. Lin fica diante de uma tela gigantesca mergulhada em luz vermelha, e esse brilho pinta tudo ao redor com uma cor ameaçadora. Ali, ele recebe um convite para um jogo de terror conhecido como Tervoro e Boarding House, um nome que por si só já parece problema. Antes que ele consiga reagir por completo, o chão debaixo de Lin simplesmente desaparece sem aviso. O corpo dele despenca direto no abismo e, naquele instante vertiginoso, ele é arrastado à força para dentro do próprio jogo de terror. Lin logo descobre a condição básica para concluir essa missão. Para completá-la, ele precisa sobreviver dentro da pensão por 3 dias inteiros e pagar o aluguel completo, uma regra que parece simples na superfície, mas claramente esconde algo bem mais sombrio por baixo. Lin desperta num sobressalto e praticamente salta da cama de choque. A mente dele ainda está girando, e ele fica totalmente sem entender como foi parar dentro dessa estranha e sinistra Tervoro e Boarding House. O protagonista recebe um cartão de morador, e o aviso que vem junto é extremamente sério. Esse cartão é o único que ele vai receber, e se o perder, não haverá substituição, nem reserva, nem segunda chance. A área ao redor desse lugar do outro mundo claramente não é tranquila nem segura. Por causa disso, os moradores são avisados para ter extremo cuidado ao abrir a porta para visitantes, e também recebem a orientação de evitar abrir as janelas sempre que possível. A pensão também tem um toque de recolher rígido que começa às 11 da noite. Isso significa que Lin vai precisar ficar de olho no horário o tempo todo, porque num lugar desses, até se atrasar um único minuto pode trazer consequências aterrorizantes. Mesmo assim, Lin sente que, por enquanto, não tem muito com o que se preocupar. Como ele já tem dinheiro suficiente para cumprir a exigência do aluguel da missão, acredita que pelo menos já tem uma base sólida para completar o objetivo básico. Ainda assim, o protagonista não tem a menor intenção de ficar parado apenas esperando a missão acabar. Em vez de só sobreviver passivamente, Lin quer aproveitar essa chance para ganhar experiência, aprimorar suas habilidades e ficar ainda mais forte. Lin volta sua atenção para a quantidade absurda de quartos no prédio, e a cena o pega de surpresa. Quando ele entrou na missão, foi dito claramente que havia apenas 3 sobreviventes, então esse número enorme de quartos parece extremamente suspeito. O protagonista logo chega a uma conclusão provável: esses inúmeros quartos parecidos com colmeias provavelmente não são ocupados por pessoas, e sim por fantasmas. Enquanto observa os arredores, Lin também percebe um quadro de informações pendurado na parede ali perto. Sentindo que o quadro pode conter algo importante, Lin se prepara para estudar a planta do prédio com cuidado. Num lugar tão perigoso, até o menor detalhe pode significar a diferença entre continuar vivo ou caminhar direto para a morte. Pela planta, o protagonista descobre que o centro imobiliário fica no 3º andar. Ele decide imediatamente ir até lá pessoalmente, querendo ver com os próprios olhos que tipo de lugar é aquele e o que exatamente está acontecendo ali. Lin escolhe usar o elevador, mas no instante em que as portas se abrem, ele dá de cara com uma cena horrível. Todo o interior do elevador está manchado de sangue, como se incontáveis incidentes brutais já tivessem acontecido ali antes. O protagonista percebe na mesma hora que uma pessoa comum jamais teria coragem de entrar num elevador daquele jeito. Mesmo assim, a força que ele acumulou e os artefatos úteis que possui dão confiança suficiente para ele manter a calma. Nessa hora,
uma voz assustadora ecoa e informa ao jovem que usar o elevador exige pagamento. Essa cobrança repentina faz a atmosfera, que já era perturbadora, parecer ainda mais estranha e perigosa. Então, um monstro enorme aparece dentro da cabine do elevador, com uma presença opressiva e antinatural. Ele solta sons sinistros enquanto avança lentamente na direção do jovem, transformando o espaço apertado em algo ainda mais sufocante. Em vez de entrar em pânico, Lin Yu na verdade cumprimenta o fantasma com uma naturalidade surpreendente, quase como se estivesse falando numa boa com ele. Depois, pergunta calmamente quanto deve pagar, como se essa situação bizarra fosse só mais uma transação. O fantasma responde que a tarifa é de 1 por pessoa. Se o pagamento não for feito, ele ameaça friamente levar não só o corpo do passageiro, mas também a alma dele, deixando claro que isso não é uma intimidação vazia. Sem perder tempo, o protagonista recorre ao sistema monetário e pede que ele emita 100 notas de 1. A resposta dele é tão direta e preparada que desmonta na hora as expectativas do fantasma. O jovem pede casualmente para ser levado ao 3º andar e, em seguida, joga uma nota direto na boca do fantasma. O fantasma engole o dinheiro com avidez, e só depois disso o elevador finalmente começa a subir. O fantasma fica olhando para ele em choque evidente, sem conseguir esconder a surpresa. Ele simplesmente não consegue entender como um humano aparentemente tão fraco conseguiu colocar as mãos nesse tipo de dinheiro. Então, o fantasma do elevador revela outra suposta regra. Lin Yu pagou em dinheiro vivo, mas esse elevador pertence ao Ottervoro e Boarding House e, supostamente, só aceita pagamento com cartão de crédito. A desculpa já soa suspeita no instante em que sai da boca dele. Lin Yu percebe imediatamente o que está acontecendo. Na visão dele, o fantasma muito provavelmente inventou essa regra extra na hora numa tentativa de confundi-lo, enganá-lo ou forçá-lo a cometer um erro. Com um estalar de dedos calmo, o protagonista faz seu movimento. No mesmo instante, o Ghost Cook se materializa dentro do elevador, surgindo de forma tão repentina que a atmosfera muda na hora. O Ghost Cook diz ao jovem para deixar tudo com ele agora. Sem hesitar, ele dá um passo à frente e acerta o operador fantasma do elevador com um golpe pesado e poderoso, mudando instantaneamente o equilíbrio da situação. O operador do elevador claramente nunca esperava que as coisas fossem acabar assim. Apavorado, ele implora perdão na mesma hora e recua de medo. Então, o Ghost Cook diz ao jovem que possui uma moeda de 1 yuan do outro mundo e a entrega para ele. Vendo a situação virar contra si, o fantasma operador do elevador se apressa em dizer que estava só brincando o tempo todo. Depois, ele se oferece para deixar o protagonista e o Ghost Cook andarem de elevador de graça, esperando se salvar. Mas o Ghost Cook não cai nessa tão fácil. Puxando sua faca enorme, ele avança direto contra o operador do elevador e crava a lâmina nele com brutalidade, mostrando que não tem paciência nenhuma para truques. Depois, o cozinheiro explica a situação ao jovem. Esse fantasma e o elevador são basicamente uma coisa só, então, se o fantasma for destruído por completo, o próprio elevador também vai parar de funcionar. Ao ouvir isso, Lin Yu percebe rapidamente que eles não podem ir tão longe. Sabendo que ainda precisam do elevador, ele manda o Ghost Cook poupar a vida da criatura e deixá-la viva. Então, o protagonista joga a moeda do outro mundo na boca do fantasma. Depois de engoli-la, o operador do elevador muda de atitude na mesma hora e começa a agradecer o protagonista repetidamente por sua generosidade e bondade.